Querido, abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, o livro das origens, o livro do princípio, capítulo 1, verso 27. Gênesis 1, primeiro livro do Antigo Testamento, primeiro livro da Torá. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Quem achou, dá glória a Deus. Gente, vocês não comeram, não? Vocês não jantaram, não? Jantou, não, Ali? Não? Então, assim, vamos buscar o último recurso. Vamos dar um glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Eu vou ler de novo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Que teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu vejo um texto da Escritura como esse, a gente vê as origens da humanidade, a origem do homem e da mulher. Olha a sua direita aí, meu irmão, a sua direita. Tem um homem e uma mulher. Você está vendo um homem e uma mulher? Olha a sua esquerda. Você vai ver um homem e uma mulher. Homens, uns com cabelos grisalhos, outros com cabelos mais brancos, outros mais negros, alguns com nem tanto cabelo. Você vai ver mulheres louras, morenas, ruivas, mulheres com cabelos negros. As mulheres, obviamente, eu posso contemplar uma visão daqui muito melhor do que desses varões. E quando Deus cria o homem ou a mulher, Ele o faz com um propósito. Um propósito. O homem e uma mulher, quando se unem, um casal, às vezes Deus abençoa com filhos. E quando um homem e uma mulher se unem, a gente chama, quando a gente celebra casamentos, a formação de um novo núcleo familiar. É uma família dentro do padrão de Deus. Mas Mas quando nós olhamos para a família, a impressão que a gente tem é que existe algo gerado nas trevas contra a família. E quando nós olhamos para um país como o Brasil, um país onde, apesar de tanta diferença, você olhou à sua esquerda, à sua direita, homens e mulheres tão diferentes. Porque você chega, por exemplo, na Alemanha. Hoje mesmo eu atendi um casal, que vou fazer o casamento deles aqui há 2 semanas. Ele é um alemão e ela uma brasileira. Ela moreninha, ele tão alemão com cara de alemão, né? Os dois foram até num jogo que teve essa semana. Mas a impressão que nós temos é que
que algo está sendo arquitetado nas trevas há muitos anos, e que pouco a pouco tem se conseguido atacar as famílias de maneira a gerar tantas baixas. Quando eu olho para os jornais, e eu creio, irmão, minha irmã, vocês nos conhecem os pastores dessa igreja, a gente nunca fez política para ninguém, vota em ciclano, beltrano, partido A, partido B, partido C. Mas eu tenho visto que a coisa está ficando cada dia mais clara. Às vezes nós temos irmãos aqui, diferentes partidos. Todos os anos, quando tem eleição, a gente os convida aqui, nós oramos por todos eles. Mas eu tenho visto na história do Brasil, eu nunca vi na história do Brasil tantas leis, tantos movimentos contrários à família dentro do padrão de Deus. E é um momento levante sua mão. Levante sua mão. Deus, em nome de Jesus, nós estamos repreendendo todo levante das trevas contra a família, contra as palavras que serão ministradas nessa noite. Se precisar falar sozinho, sem microfone, eu falo. Eu já preguei aqui no escuro, e se precisar pregar no escuro, eu prego. Se precisar pregar o que eu tenho, que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu vou ministrar com luz, sem luz, com microfone ou sem microfone. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu estou resistindo a todo levante das trevas. Satanás pode pegar seu lixo e voltar para o quinto dos infernos, porque essas famílias aqui são do Senhor. Esses homens são do Senhor, essas mulheres são do Senhor, e eu não aceito, nós não aceitamos nenhum levante maligno que nos impeça, porque aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Então, queridos, eu tenho visto algumas leis, e eu vou citar algumas aprovadas por um partido aí, você sabe quem é. Por exemplo, legalização do aborto, PL 1135, de autorias de 2 deputados, ex-deputados de um partido. Lei da mordaça, PL 122. Aquele decreto presidencial, o PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi aprovado por um presidente aquele que dizia que não sabia de nada que acontecia nesse país. Sabe aquele que não sabia de nada? E nesse decreto, a gente vê coisas, a gente pôde vislumbrar coisas que estão, e nos últimos meses, estou falando da lei 12.845 de 2013, estou falando da portaria número 415 de 21 de maio de 2014, ou seja, eu vejo um governo a favor do casamento gay, a favor do aborto. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu cuido de muitos homossexuais. Essa igreja tem vindo vários. Amamos, cuidamos, e eu tenho visto homossexuais terem suas vidas transformadas. E deixa eu falar outra coisa para vocês. Estão dizendo aí agora, e esse governo está aprovando isso, que prostituição é profissão.
Estão aprovando até verba para dar mensalmente para prostituta. Carteira assinada, cartão de crédito, carteira de trabalho. Deixa eu falar para vocês, queridos. Prostituição não é e nunca será uma profissão. É uma prisão. E nós, como igreja, vamos lutar para que essas trevas não prevaleçam na nossa sociedade. Deus criou homem e mulher. Se você existe, é porque um homem e uma mulher se uniram. Se você existe, você é fruto de amor da relação de um homem e uma mulher. E nós não vamos aceitar um governo que não teme a Deus, homens que não temem a Deus, mulheres que não temem a Deus. Por isso preste bem atenção em quem você vota, querido. Tem gente que se diz evangélico, está fazendo muito feio aí fora. Mas preste atenção em quem você vota. Eu quero profetizar na sua vida, nesta noite, que Deus vai promover uma restauração dos seus valores, porque a palavra de Deus, ela jamais passará. Os governantes passam, os governos passam, a vida passa, mas a palavra de Deus, ela prevalecerá. Talvez tenha jovens aqui, mulheres, talvez não tão jovens, que desejam se casar, formar uma família. Glória a Deus por isso. Tem um irmão que eu estou ouvindo no fundo ali, é um homem que está na prova há muito tempo, deve estar doido para casar. Vou falar seu nome não, irmão. Eu vou orar por você. Queridos, casamento é uma bênção. A família é uma bênção. Eu sou feliz porque eu sou casado, amo a minha mulher, sou apaixonado com ela, cada dia mais apaixonado. Tenho 3 filhos que são uma bênção. E os meus filhos existem porque são frutos de amor de um homem e de uma mulher. Então, queridos, eu quero passar um filmezinho que está pronto aí. Está na agulha, hein, irmão? Um filmezinho. Um filme que foi feito, é um filme clandestino, de 1 minuto de duração, feito num lugar onde não se pode carregar uma Bíblia e falar dela livremente. A Bíblia, Jesus, é a solução para uma sociedade. Não existe outro caminho. A solução da sociedade não passa por um governo, por um governante, passa pelo temor e o tremor diante do Senhor. Se você pegar a Bíblia de capa a capa, todas as vezes que um governante se desviava dos caminhos do Senhor, toda a nação sofria. Esse filme, eu tenho certeza que ele vai chamar a sua atenção. Ele tem uma qualidade muito sofrida, mas eu creio que vai nos abençoar. 1 minutinho, solta aí, meu irmão.感谢神啊！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力倒出来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。
Simplesmente diferente. É um país, em algum país asiático, as pessoas recebem as suas únicas e primeiras Bíblias. Olha a alegria daquele povo. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Jó. No capítulo 1. Jó capítulo 1, nós vamos ver dos versos 1 ao 5. Livro de Jó, capítulo 1, versos de 1 ao 5. Quem achou da glória a Deus? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, eu queria falar um pouco sobre família, falar um pouco sobre relacionamento, sobre casamento. E a base que eu quero ministrar na sua vida é um pouco em cima desse texto, porque Jó, para mim, foi um dos homens mais influentes como cabeça de uma família que a gente vê nas Escrituras. Jó era um homem diferente, amava sua esposa, seus filhos, passou por lutas, querido, que eu espero e oro a Deus para que você nunca passe. Passou por provações que muitos de nós não suportaríamos. E como se não bastasse os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, a Bíblia não fala aqui de um governo de governantes que não amavam a Deus, que não temiam a Deus. Mas eu imagino que num país como o nosso, onde já havia até movimentos querendo acabar com o Dia dos Pais nas escolas, com o Dia das Mães, porque constrange homens dois homens unidos que criam uma criança e não poderiam participar do Dia da Mãe, do Dia das Mães, ou o contrário, 2 mulheres que criam uma criança e que não podiam participar do Dia dos Pais. Mas na verdade, quando nós olhamos para um texto como esse, a gente vê um padrão de uma família. E quando nós vemos toda a história de Jó, da sua esposa, dos seus filhos, a gente vê que toda a família ela passa por luta. Toda família passa por dificuldade. Como se não bastasse as lutas e dificuldades, enfermidades, questões financeiras, relacionais que a gente passa, convive diariamente. Imagine ainda se, somado a essa história, imagine se houvesse ainda um governo que lançasse políticas públicas contra os padrões de Deus no quesito família. Queridos, apregou-se que talvez um pastor, um líder religioso,
não possa, daqui a algum tempo, nesse país, falar com tanta liberdade daquilo que nós falamos, como eu estou falando hoje. Mas eu vou dizer para vocês, que nós não vamos nos calar. Se for para aprender, pode aprender. Se for para bater, pode bater. Se for para matar, pode matar. Como diz o apóstolo Paulo, olha, a minha vida, olha, essa vida aqui não tem muito valor. O meu valor é um valor que está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. O que me importa é cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. E quando a gente olha para um texto como o de Jó, e a gente confronta esse texto com realidades e momentos que nós vivemos num país como o nosso, onde as pessoas falam, ó, casamento é coisa do passado. Olha, mora junto um pouco, se der bem, se os dois se derem bem sexualmente, na intimidade, se casam, se não se casam. Ou não, faz um contrato. Outro dia um casal me procurou, queria que eu fizesse o casamento deles. Ah, pastor, nós queremos fazer um casamento com separação de bens. Eu falei, separação de bens? Separação de bens? O que vocês estão planejando? Que temor vocês têm? Irmão, o que mais precioso na vida é, nesse caso, a formação da sua família, a sua esposa, a vida dela para você, a sua vida para ele. O que mais é precioso do que isso? Vocês estão preocupados com bens? Tem dito para nós, a imprensa, o governo, olha, eu vi umas cartilhas e mostramos há pouco tempo aqui algumas cartilhas que foram feitas, gastaram quase R$1 milhão com recursos do MEC, com recursos do SUS, uma apologia clara aos homossexuais, não aos homossexuais, perdoe, a prática homossexual. Ou seja, queriam ensinar para as nossas crianças que menino como menino podia, que era saudável. Ou seja, recurso de um SUS que já é combalido, que já é sofrido. Gastaram quase R$1 milhão por conta disso. E obviamente, o governo, ele recuou nessas cartilhas, apesar de algumas escolas, alguns estados do Brasil receberam essas cartilhas. Mas eu vejo que nós estamos vivendo nos dias de hoje vários absurdos e várias transgressões que estão querendo transformar em lei, querendo colocar isso contra nós. E queridos, nós não podemos ser insensíveis a isso. Não podemos dizer, olha, alguém vai resolver isso para nós, o vizinho vai resolver isso por nós. Ah não, os polícias estão lá e eles resolvem, queridos. Nós como igreja, nós não podemos nos calar. E quando eu olho para um homem como Jó, eu vejo que Jó, ele era um homem feliz. Ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia a Deus, que evitava o mal. E tinha 10 filhos. A Bíblia fala que 7 filhos e 3 filhas. Eles tinham um bom relacionamento. Ele tinha atitudes como um homem que se destacavam diante de Deus. A sua vida era oposta à vontade do nosso adversário, do inimigo das nossas almas. Jó estava no centro da vontade de Deus. Jó estava cumprindo o propósito de Deus. Mas algo acontece na vida desse homem. Apesar dele ser rico, e quando você vê aqui, eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, meu irmão. Isso se assemelha a um homem hoje que tem frotas de muitos caminhões, muitos carros, muitos bens.
Ele era um cara milionário. E de repente, quando nós prosseguimos nesses versículos, a gente vê que Jó passa por uma prova tremenda. Ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus filhos, e como se não bastasse, depois de perder todos os seus bens, perder todos os seus filhos, ele começa, como diz, chamava lá na Grande Nanuco, quando o menino estava pereba, machucados, começava a coçar, começava a doer, começava a trazer desconforto. Lá na roça a gente chamava de, nossa, que menino perebento. A Bíblia fala que Jó passou a ter essas feridas em todo o seu corpo. Ele passou a sofrer de tal forma, que a mulher dele um dia chegou para ele e falou: Jó, sabe o que você podia fazer? Maldiga esse seu Deus e morra. Você imagina, a sua mulher, você fez 10 filhos com ela, ela tinha tudo bom e do melhor, já tiveram momentos tão felizes, e de repente, você está passando uma prova, passando uma luta, ela fala com você para morrer. Mas o livro de Jó é um livro tremendo, e a Bíblia nos fala que tudo aquilo que foi tirado de Jó e foi tirado por Satanás, Deus deu tudo em dobro. A Bíblia fala que ele teve 10 filhos com aquela mulher, e não foi com outra mulher mais jovem. Vira para o irmão do lado e fala assim: não foi com outra mulher mais jovem. Fala assim: foi com a mesma mulher. Aquela mulher que tinha falado com ele para morrer. Talvez depois que ele ficasse rico novamente, ele podia falar: ah, é? Você mandou eu morrer, né? Vou trocar você por 2 de 20. A minha mulher, apesar de bonita daquele jeito, tem quase 50 anos. Você sabia, gente? Quase 50 anos. Não parece, né, irmão? Então, quando a gente vê os versículos subsequentes, a gente vê que Deus abençoou a vida de Jó mais do que isso. Queridos, quantos de nós aqui nessa noite temos clamado, falou: Deus, queremos o teu favor, precisamos do teu favor. Quantos de nós temos clamado a Deus por nossos familiares, pessoas que nós amamos? Quantos de nós, só para eu ter uma ideia aqui, quantos aqui são casados? Levanta sua mão, por favor. Baixa a mão. Quantos aqui são solteiros? Deus vai dar um unção de desencalhe aqui nessa noite. Deus vai. Nós vamos orar por você. Tem gente mais solteira aqui, ué. Está chegando, irmão. Está chegando. Eu quero pegar o exemplo de Jó. Porque se você praticar isso aqui, algumas orientações que eu tenho para você, todas elas embasadas biblicamente, isso vai te ajudar a superar as lutas do dia a dia. Vai te ajudar a passar pelas dificuldades. Mesmo que você não se alegre como aquelas pessoas que nós vimos ao receber um livro como esse, mas é deste livro que vem toda a base para a gente ter uma vida abençoada. Queridos, olha lá, o Novo Testamento fala que de uma lei, do princípio espiritual da colheita, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Eu vim do campo, sou filho de famílias de fazendeiros, casei com um filho de fazendeiro e conheço essa realidade, vivo essa realidade. Mas no mundo espiritual ela é muito mais verdade do que a gente imagina. É por isso que eu quero dar algumas orientações para você nessa noite,
para quando vier os turbilhões da vida, você, como integrante de uma família, possa superar as adversidades. E a primeira dica que eu quero dar é para os homens. Quantos homens tem aqui? Pode dar um glória a Deus? Primeira orientação, querido. Você que está aí no vale da sombra da morte, está fazendo quase aquela oração, aquele que o Pai em viagem de maneira alguma lançarei fora. Ô irmão, deixa eu dizer para você, a primeira orientação que eu quero dar para você, na hora que Deus te dá uma esposa, ame essa mulher. Faça como Jó. Mesmo que de vez em quando ela gerar alguns devaneios da sua boca, algumas inverdades, talvez ali um sentimento de, sabe, quando a pessoa fala da boca para fora, ame a sua esposa. Jó amou a sua esposa, apesar daquilo tudo que ela tinha falado para ele. Irmão, respeite e honre a sua esposa. 1 Pedro diz, no capítulo 3, verso 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte frágil, coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Homem que não honra a sua esposa, a sua mulher, a oração dele não chega no céu, ela é interrompida. Ele pode ir lá para o monte do Palmares, do Belvedere, pode ir no monte que quiser, pode pegar a intercessão todinha aqui, ó, pode pôr as meninas ali, os meninos todos para orar por você. Se não honrar a sua esposa, a sua oração fica no vácuo. Seja o melhor amigo da sua esposa e receba dela conselho. Irmãos, se você não for amigo da sua esposa, quando vier uma crise financeira, quando vier uma enfermidade, como você acha que supera? Quase 70% dos casamentos do Brasil são desfeitos por questões financeiras. E quando vem o financeiro, quando vem a crise, é que os dois têm que mais ser amigos, mais dependentes de Deus, para poderem superarem. Se Deus te abençoar com filhos, homens, cuide dos seus filhos. Fale de Jesus para os seus filhos. Cabe aos homens levar os seus filhos a Cristo. Provérbios 22 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, jamais se desviará deles. Irmãos, pague as contas em dia. Jó pagava suas contas um dia, até que um dia ele quebrou. Mas confie no Senhor, querido. Deus tem o melhor para você nessa terra. A sua dependência não vem de governo, a sua dependência não vem de leis, a sua dependência não vem de promessas políticas, de programas econômicos. A sua dependência venha do Senhor. Não seja omisso. 1 Coríntios, Paulo fala: olha, quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e que o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Não são iguais. O homem é o cabeça. E quando eu vejo às vezes famílias e que a mulher tem que se tornar o cabeça, ou por omissão do homem, ou por inoperância, mas principalmente por omissão, é o pecado de Adão. O pecado de Adão, ele era omisso, ele não cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. A grande diferença do segundo Adão, Jesus, ele veio e cumpriu o propósito dele. Jesus certa vez disse: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus veio com um plano, com um propósito. Querido, e se você está vivo, se você está respirando, se você está olhando para mim, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É por isso que isso tem que balizar a sua vida.
É por isso que eu entendo aquelas pessoas quando receberam as suas Bíblias. Uns ficaram emocionados, outros choravam, porque a única saída para um país perdido como esse Brasil é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, homem, tem um papel fundamental nisso. Por isso, homem, seja prudente, como aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieram os ventos fortes, as tempestades, a sua casa ficará firme. Seja discípulo do Senhor Jesus, sempre. Jamais se desvie dos caminhos do Senhor. Como diz lá em Nanuque, crente desviado sofre mais do que axila daquele que precisa de muleta. Queridos, eu vi irmãos, um dia fui visitar um irmão que fez uma cirurgia de joelho. Aí ele pegou uma muleta. Ele falou: Oswaldo, eu nunca vi um trem ruim e trem que incomoda igual essa tal de mim. Irmão, dá glória a Deus pela muleta, que ela é temporária. Irmão, a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, ele é se desviar dos caminhos do Senhor. É trocar a palavra de Deus por um prato de lentilhas. A Bíblia fala que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Ô, irmão, eu vou orar nessa noite para que você, irmão, que está aí na prova, está esperando aquela varoa, para que você alcance a benevolência do Senhor. Tem mulheres, moças lindas aqui nessa igreja. Aliás, as mais bonitas de Belo Horizonte estão aqui nessa igreja. Então, irmão, você está num lugar privilegiado. Irmão, pode olhar para um lado, pode olhar para o outro. Tem muita moça bonita mesmo, mulher de Deus. A Bíblia fala: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Pastor, você não vai falar nada para as mulheres? Eu quero falar para vocês também, irmãos. Preste atenção. Ame e respeite a autoridade que Deus deu ao seu marido. Irmã, o cabeça da família é o marido. É o que a Bíblia diz. Provérbios 31, 23 diz: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento as autoridades da sua terra. Ou seja, o homem que a mulher o honra, ele tem um respeito, um reconhecimento da sociedade. Segundo, a Bíblia fala que a administração sábia e habilidosa multiplicará o que foi gerado pelo seu marido. Irmã, você não é uma centopeia para ter 150 mil pares de sapato. Em vez de comprar 150 mil pares de sapato, adota uma criança no Haiti. Irmão. Ô, irmã, é lógico. O sapato da irmã está ali começando a desbeiçar, está aquele trem feio. Você não vai trazer, compra um sapato novo para a irmã, abençoa a irmã, manda ela para o salão, manda lá para a Regina falar bela, dá uma geral nos cabelos dela. É ou não é? As mulheres aqui distribuíram 500, aqui no evento das mulheres, 500 banho, como é que chama, Astrid? Banho de óleo, escova, hidratação, banho de óleo. Lá em Nanuco, as mulheres falam banho de óleo, a hidratação. 500, irmã. As irmãs que chegaram no horário ganharam 500 hidratações. Irmão, ô irmã, mas cuida bem dos recursos, né? Não tem esse espírito de centopeia aqui, já está amarrado em nome de Jesus. Mas assim, abençoa a irmã com um sapato bacana, um sapato bonito, né? Irmã, cuide do seu marido, ele é fortalecido com o seu apoio. Provérbios 31, 11 e 12 diz: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Irmã, se você abençoar a vida do seu marido, ele vai suportar as intempéries do dia a dia melhor.
vier morte, quando vier enfermidade, quando vier luta, ele vai suportar melhor, que ele vai ter alegria de ir para casa. Outro dia, veio uma mulher, procurou a minha esposa para se aconselhar. E ela falou: pastora, meu marido perdeu o interesse por mim. Eu já contei isso aqui num culto de domingo. Não, Castilho olhou para a mulher, eu passei, me apresentou, olhei para a irmã, falei assim: irmã, sabe quando a pessoa pinta o cabelo e depois o tempo passa, a pintura vai passando assim? Você já viu assim quando pinta a unha e a tinta sai e só fica aqui no canto da unha, aquele resto de tinta, de esmalte? Já viu? Já viu? Assim, a mulher com a unha aqui na ponta, a unha preta. Eu falei: filha, o cara está lá no escritório o dia inteiro, no ar-condicionado. Aquelas mulheres no salto 20, parece salto 20, né? Porque dessa altura assim, cheirosa, toda produzida. Aí o cara chega em casa, a irmã está daquele jeito. Meu irmão, não dá, irmão. Ô irmã, então irmã, você está na prova, ó, procura a pastora ali, vai te abençoar. Nós vamos te abençoar, irmão, para você dar um trato, fala para o marido: maridão, libera aí a bênção aí para poder ir no salão. E às vezes o marido fica amarrando. Não concorra com o seu marido, ele é o cabeça do lar. Ore pelo seu marido. A esposa é a principal intercessora do marido. E não faça como a mulher de Jó, que disse: olha, deixe esse Deus e morra. E como família, eu quero dar algumas instruções para vocês. Quando vierem as lutas, resolvam com serenidade. Jó e sua esposa, Jó era crente. Ele ouviu aquilo dela, mas a Bíblia não fala assim. Jó não tirou um chicote, não tirou uma vara, ele amou aquela mulher. E teve 10 filhos novamente com a mesma mulher. E a Bíblia fala que as filhas de Jó, essas outras 3, eram mais belas do que as primeiras. Vocês, como família, busquem a Deus juntos em oração, conforme as promessas de Deus. Queridos, toda quarta a Sandrinha, a turma estão lá na IBC orando. Toda sexta de 6h30 às 8h nós estamos lá também. Irmão, tem gente endemoniada, manda lá para oração. O descapetamento é gratuito. Tem gente na prova. É porque outro dia cheguei num shopping aí da cidade, o pastor Luiz Jesus estava conversando com o senhor. O pastor Luiz Jesus me chamou: Oswaldo, o que esse cara está me falando? Ele foi na igreja e cobraram 1.000 não sei quantos reais para expulsar um demônio. Eles falaram: nós expulsamos aqui de graça. Tem gente na prova, vai orar com a gente amanhã, gente. Eu fico até constrangido de como Deus tem nos abençoado quando a gente tem mais tempo de oração. Eu fico até constrangido. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Eu sou um homem constrangido pelo amor de Deus. Agora as coisas só acontecem quando a gente segue esse livro e busca a Deus em oração. O alvo principal de nós como família é a felicidade mútua. A minha obrigação é fazer dessa mulher a mulher mais feliz da face da terra. O objetivo de um homem com a sua esposa é fazer da sua mulher o homem mais feliz da face da terra. E vice-versa. O homem a mulher o homem. Irmão, você conhece a linguagem de amor da sua esposa? Irmão, você namora, conhece a linguagem de amor da sua namorada? Quem que já ouviu falar na simples linguagem de amor? Gente, urgente. Vão comprar amanhã um livrinho dessa finurinha.
vai te abençoar demais, as 5 linguagens de amor. E finalmente, cuidem do templo do Espírito Santo. Apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, falando: não sabeis que o vosso corpo é morada do Espírito Santo? Oswaldo, o que tem isso a ver? Tudo que você falou, com a abertura que você falou de política, de governante, porque estão querendo acabar com tudo isso que eu falei para vocês. Todos esses princípios estão nas Escrituras. Estão querendo mudar esses princípios, estão querendo mudar essas verdades, mas nós como igreja, nós vamos resistir. Eu queria convidar a Polis minhas para voltarem aqui. Eu queria fazer aqui 2 orações. A primeira oração, eu queria orar, irmão, por você que é casado, para Deus abençoar seu casamento. Eu quero orar a Deus para que Deus faça do seu casamento uma fonte de luz para mudarmos a nossa nação. A Bíblia fala que os últimos dias serão maus. Mas a impressão que nós temos é que, apesar das lutas, dificuldades, como ainda nós somos abençoados. A segunda oração, eu quero orar pelos solteiros, que desejam se casar, que desejam constituir sua família. Família, gente, é bom demais. Casamento é bom demais. Ah não, pastor, o meu dom, Deus me deu o dom de celibato, eu vou ficar solteiro o resto da minha vida. Amém. Tem certas coisas na igreja que é para solteiro mesmo. Tem certos ministérios que é para solteiro. Glória a Deus por isso. Eu queria convidar então os casados a ficarem de pé, por favor. Você que é solteiro, olhe para um casal, uma pessoa que está de pé. Comece a ministrar na vida dela. Ore por ela. Comece a orar por ela agora. Talvez seu casamento seja na prova, na luta, filho. Mas nós não desistimos. Divórcio não é opção para nós. Nós não aceitamos o divórcio. Pai, olha para nós aqui, Deus, nessa noite. São homens e mulheres casados. São homens e mulheres, ó Deus, que um dia construíram uma família. Talvez alguns, Deus, passando por luta, por grande necessidade. Talvez outros, ó Deus, tem clamado a Deus por uma bênção, tem clamado a Deus por uma porta, tem clamado a Deus por um favor do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa a vida dessas famílias, Deus, abençoa esses casamentos, ó Deus, desfaça tudo que não provém do Senhor, tira todo engano, toda mentira. Traz perdão, Deus. Traz perdão para que as faltas, Deus, as transgressões sejam perdoadas. E a felicidade seja restituída nessas famílias. Eu estou pedindo a Deus pelos homens, os provedores, pelos valentes do Senhor. Que esses homens, ó Deus, sejam homens honrados. Ó Deus, dá para eles a condição para trazer a provisão para os seus lares, abençoarem suas famílias, serem os sacerdotes de suas casas.
Eu oro por essas mulheres, Deus. Deus, a tua palavra nos diz que a mulher é a parte frágil, que o homem que não honra sua esposa, suas orações são interrompidas. Eu estou pedindo autoridade do nome de Jesus, abençoa essas mulheres, dê para elas, ó Deus, a sabedoria, conforme o autor de Provérbios nos fala, uma mulher sábia que edifica o seu lar, uma mulher sábia, Deus, que possa mesmo ser bênção na sua família, seja uma coluna. Oh Deus, dá sabedoria para as mulheres, oh Deus. Oh Deus, para cuidar do marido, cuidar dos filhos. Dá sabedoria, Deus, na resolução dos conflitos. Dá sabedoria, Deus, na parte financeira. Que elas sejam ricas e poderosamente abençoadas, Deus. Oh Deus, e que essas famílias sejam agentes de transformação na cidade de Belo Horizonte. Peço a bênção do Senhor sobre suas casas, sobre seus filhos, sobre toda a sua descendência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu quero olhar pelos solteiros. Mas não vou pedir os solteiros para ficar de pé, não. Agora só solteiro que quer casar, vem aqui na frente. Mas só os que querem casar. Quem quer continuar solteiro pode ficar sentado. Ô, gente, o que eu já fiz de casamento, que recebeu a sua oração e está na bênção. A sua bênção está chegando, irmão. Ô, irmão, não olha para mim não, dá uma despistada, olha para a direita, para a esquerda. Uai, irmão, hein? Dá uma despistada. Ué, olha um tanto de moça bonita, de rapaz bonito aqui na frente. Gente, nós já demos orientação, não é o de bolsa, né? Você vem para frente, você não deixa uma bolsa no lugar não, né? Quem é casado, então levante do seu lugar, estenda suas mãos em direção a esses irmãos aqui. Eu quero chamar... Todo mundo quer casar? Quer casar, Rafastã? Quer mesmo, filho? Gente, isso aqui é meu filho, viu? Solteiro. Tá na benção. Tá na benção. Orando. Oração de pai é poderosa. Pai pastor, então. Quer casar, filho? É? Você também quer casar, filho? Quer mesmo? Você também, irmão? Quer casar? Puxa vida. Você está carregando esse... Quer casar também, filho? Então tá bom. Vou falar para vocês. O primeiro versículo que eu li fala que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. O primeiro casamento feito na face da terra foi o próprio Jeová que fez. Em Gênesis capítulo 2. Deus ama o casamento. Deus ama o casamento. Irmão, você com esse sono todo, você quer casar, irmão? O que é isso, irmão? Marcão, quer a bênção, irmão? Quer? Oh. Já deu uma olhada para o lado, já deu uma despistada assim, já? Amém? Tá bom. Então vamos orar. Tem um louvor que fala que o amor de Deus não falha. Dá para sair, irmão? Deixa eu falar para vocês. Time falha, é ou não é? Governante falha, pastor falha. Agora deixa eu falar para vocês. O nosso Deus, Ele não falha. Eu acho que vocês não ouviram, não. O nosso Deus, Ele não falha.
time falha, até a seleção falha, mas o nosso Deus, Ele não falha. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome. Ó Deus, a palavra de hoje é em favor da família. Deus, os governantes que não creem nesse livro, nessa palavra, ó Deus, jamais conseguirão destruir essas verdades que foram reveladas nessa noite. Esses jovens, esses irmãos, essas irmãs que estão aqui à frente, Deus, eles querem se casar, querem constituir uma família. Homem quer se unir a uma mulher quer se unir a um homem, porque este é o padrão de Deus, e ele é imutável. Não é uma portaria, não é uma lei, não é um decreto, não é prisão, não é morte que vai invalidar as verdades da tua palavra, Senhor. Nenhuma de suas verdades jamais serão invalidadas, porque a tua palavra, ela não passa. Deus, é bom demais família dentro do padrão do Senhor. É bom demais, ó Deus, uma família cumprir o propósito que o Senhor tem. É bom demais, Deus, uma família está nos caminhos do Senhor. É bom demais uma família que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. É bom demais, ó Deus, uma família que medita na tua palavra de dia e de noite. Que a gente, ó Deus, aprenda a se alegrar como aqueles irmãos, ó Deus, que tiveram acesso à palavra de Deus. E assim, Deus, apesar da tirania, apesar daqueles que perseguem, aqueles que no Senhor confiam, ó Deus, nós somos daqueles que não retrocedem. E se esses jovens, esses homens, essas mulheres querem se casar, Deus, eu peço, abençoa os teus filhos. Ó Deus, traga homens abençoados para essas moças, mulheres que aqui estão. Homens cheios do Espírito Santo, valentes. Homens que tragam proteção. Homens que deem segurança para essas mulheres. Homens que a respeitem, as honrem. Homens que venham a constituir com elas família, dentro do padrão revelado segundo o teu caráter, Deus. Eu oro por esses valentes, eu oro por esses homens, esses jovens que aqui estão, Deus, pedindo que, ó Deus, o Senhor possa trazer aquela mulher abençoada. Ó Deus, que a tua palavra diz que aquele que acha uma esposa, ó Deus, alcançou a benevolência do Senhor. Eu oro, ó Deus, para que esses homens recebam e alcancem a benevolência do Senhor. Dá para eles mulheres abençoadas, mulheres virtuosas, mulheres que oram, mulheres que amem os seus maridos, que respeitem os seus maridos. Porque nós cremos na palavra que diz que acaso os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Meu Deus, é por isso que nós, para concluirmos essa oração de bênção sobre as famílias, sobre esses jovens, esses que aqui estão em solteiros querendo um casamento, nós queremos profetizar. O amor do Senhor jamais falha, jamais falhará. Passa sol, passa chuva, vem a noite, vem o dia, mas o amor do Senhor jamais falhará. É a nossa oração em nome de Jesus.